O vento soprava com força lá fora, investindo contra as telhas gastas da velha casa de pedra como se quisesse entrar. Cada rajada fazia ranger a estrutura antiga, lembrando que o tempo não poupa aquilo que foi construído para resistir e não para acolher. Dentro da cozinha, sentada à mesa, Clara passava os dedos pela superfície fria da madeira. O gesto repetia-se sem consciência, como se procurasse ali algum vestígio de calor que nunca ficara. A lâmpada amarelada pendia do teto, lançando sombras irregulares nas paredes, figuras indefinidas que pareciam mover-se lentamente, dançando ao ritmo do silêncio espesso que enchia o espaço. Clara não saberia dizer quando começara aquele peso no peito. Não houve um dia exato, nem um acontecimento isolado. Talvez tivesse sido desde sempre. Desde o tempo em que aprendera, ainda menina, que o amor não era um direito natural, mas uma concessão rara. Algo que se merecia à custa de esforço, silêncio, obediência. As memórias chegavam-lhe em fragmentos. Manhãs geladas na aldeia, o chão duro sobre os pés pequenos, a enxada demasiado pesada para mãos de crianças. O pai caminhava à frente, calado, como se o mundo fosse um campo que se labra sem perguntas. Trabalhar era viver, sentir era luxo. Nunca houve gestos de ternura, nunca houve espaço para a fragilidade. O cansaço era tratado por virtude e a dor como obrigação. Tens de ser forte, Clara, dissera-lhe ele um dia, atirando-lhe um pedaço de pão seco embrulhado num pano encardido. A vida não é fácil para ninguém. A frase instalara-se nela como uma sentença. Repetia-se sempre que o choro lhe subia à garganta. Sempre que ousava desejar algo mais. Era apenas uma criança, mas exigiam dela a resistência de um homem e a submissão de uma mulher. Um corpo pequeno carregando expectativas grandes demais. A mãe existia, mas à distância. Um vulto de olhos apagados, corpo franzino, sempre encurvado sobre um peso invisível. Talvez nunca tivesse aprendido a ser mãe porque nunca fora filha. Sem pai, órfã, cedo, entregue depressa demais a um casamento que lhe prometeram como salvação. Mas o homem que lhe coube também não sabia salvar ninguém. Frágil, doente, governado pelas irmãs que decidiam por ele e por todos. Clara crescera sem colo. Quando adoecia, cuidava-se sozinha. Quando tinha medo, engolia-o. Quando desejava um abraço, encolhia-se sobre si mesma, abraçando os próprios joelhos até o sono a vencer. E foi assim que aprendeu. Não foi a ausência de afeto que mais a marcou. Foi a lição silenciosa de que dela retirou, a de que não era digna de amor. Pertencer exigia prova, que amar significava esforço contínuo, sacrifício constante, anulação discreta. Primeiro teria que provar o seu valor à família, depois aos homens e por fim ao mundo. Clara suspirou e fechou os olhos. O passado não estava atrás dela, habitava. Vivia nos gestos contidos, na dureza com que falava consigo mesma, na forma como amava sem saber como receber. Foi então que sentia uma presença, não um ruído, não um susto, apenas uma mudança sutil no ar. Como quando o vento abranda antes de uma revelação. Clara abriu os olhos devagar. À sua frente, encostada ao vão da porta, estava uma mulher que não reconheceu e ainda assim não estranhou. Havia nela uma serenidade antiga, um olhar que não julgava, apenas via. Andas cansada de ser forte, disse a mulher com uma voz que não parecia vir de fora. Clara engoliu em seco. Não respondeu. Havia perguntas que nunca aprendera a fazer, mas aquela frase tocava um lugar onde o silêncio já doía. O que carregas não começou em ti, continuou a mulher, mas pode terminar contigo. Clara sentiu o peito apertar. Pela primeira vez alguém não lhe pedia resistência, não lhe exigia coragem, apenas presença. Quem és tu? Murmurou. A mulher sorriu com uma ternura que atravessava o tempo. Sou Eva e vim lembrar-te do que nunca te foi dito. Lá fora o vento acalmava. Dentro de casa algo começava, finalmente, a mover-se.